importante nessas pílulas sobre inteligência relacional dentro dos espaços corporativos e, por que não dizer, diante dos espaços relacionais. Dessa vez, eu quero tratar com vocês sobre um tema que tem sido desafiador, principalmente nesses momentos que estamos vivendo de pandemia, de coronavírus, de restrições econômicas, enfim. A pergunta que as pessoas normalmente têm me feito nesse período que estamos vivendo de coronavírus é: como ter certeza de uma decisão considerando o cenário que nós estamos vivendo hoje? Do ponto de vista técnico, nós precisamos reconhecer algumas coisas. A primeira delas é que decisões são escolhas que nós fazemos a partir de um conjunto infinito de possibilidades. Todas as possibilidades que estão presentes diante de uma possível decisão decorrem de uma escolha que nós iremos fazer, considerando as infinitas possibilidades de escolha, mas tais escolhas se dividirão em dois grandes mundos. Um mundo quantitativo, que é o mundo mensurável de uma decisão, e um mundo qualitativo, que é o mundo da capacidade que a gente tem de ter feeling, de perceber contextos, de arriscar. Agora, muitas pessoas acham que as decisões quantitativas, as decisões que, quando nós as quantificamos, se tornam decisões exatas. Lê do engano. Porque, veja você pode usar os cálculos que quiser, você pode usar a tecnologia que quiser, você pode usar os algoritmos que quiser, você pode usar toda a instrumentalidade humana exata que estiver disponível no mundo, que você não conseguirá acertar o número da próxima cena. Então, existe um imponderável nas chamadas quantificações para os processos decisórios, nas suas variáveis e nos nossos processos de escolha. Isso significa que, quando eu quantifico uma decisão, o que me dá de certeza é uma probabilidade de que aquela escolha, conforme os dados que eu tenho, ocorrerá numa proporção X, Y, Z, qualquer coisa que o valha. Do outro lado, nós estamos falando de decisões qualitativas, que são decisões que partem do pressuposto do meu feeling, partem do pressuposto do meu capital existencial, da minha história de vida, do conjunto de decisões que eu tomei na minha vida, do conjunto de situações que eu vivi na minha vida, do conjunto de escolhas que eu fiz na minha vida, e que, se olhadas do ponto de vista quantitativo, muito provavelmente elas seriam decisões loucas, mas do ponto de vista qualitativo, elas acabaram se tornando em decisões altamente acertadas, e não há como prever isso. Então, esse é um contexto, por mais assustador que ele pareça, é um contexto em que as decisões sempre ocorrem. Sejam elas decisões quantitativas ou qualitativas, são decisões que sempre, e esse sempre não tem exceção, carregam em si uma margem de erro. Então, se o ambiente é de incerteza, se estamos vivendo contextos de instabilidade, nós precisamos levantar variáveis e dados para podermos entender as tendências que estão presentes aí, mas, nesse momento, é fundamental que acreditemos no nosso capital existencial. Ou seja, me permita o exemplo, eu tenho 66 anos de idade, já tomei muitas decisões na minha vida, coisas que deram certo, coisas que deram errado. E estas percepções dos erros e dos acertos históricos que aconteceram na minha vida me capacitam a intuir, a perceber, a confiar
nos meus sentimentos de uma forma um pouco mais rigorosa do que eu fazia na impetuosidade da juventude ou da adolescência. E esse patrimônio é um patrimônio absolutamente fantástico em momentos de incerteza. Agora, se por um lado nós entendemos isso e aprendemos a confiar um pouco mais na nossa intuição, e se o ambiente de incerteza está a nos exigir isto, é nesse momento que a nossa capacidade de correr riscos fará todo sentido se os riscos que eu sou capaz de imaginar de uma decisão tomada são riscos capazes de me dar uma certa sensação de autonomia. O que significa isso? Vamos correr riscos, mas esse risco que eu estou correndo, eu sou capaz de suportá-lo? E essa régua de suportar ou não suportar as consequências daquilo que estamos fazendo é que precisa ser expandido, porque não há progresso sem que conscientemente corramos o risco de uma decisão fundamentalmente baseada na nossa intuição sobre aquele momento e sobre aquele contexto. Não desprezando os dados, não desprezando o conjunto de variáveis que estão presentes. Mas repare só, decidir é acreditar em algo que a minha emoção, a minha intuição desperta em minha mente como sendo um grande insight. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que pressupõe a nossa vã filosofia, já dizia Shakespeare. Mas eu diria mais, existem muito mais coisas envolvidas do que pressupõe a nossa racionalidade. Existem muito mais coisas a serem consideradas do que pressupõe a nossa qualificação. Mas existe um elemento intuitivo, algo que me faz crer, que me diferencia dos demais que me cercam. E é isso, talvez, que faça de mim um grande gestor. Portanto, que faça de você um grande gestor. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu quero lhe desafiar a parar um pouco e a pensar nisso. Em tempos difíceis, a intuição é um grande aliado na escolha de decisões que não são necessariamente decisões padrões, mas que são decisões que podem subir o nível dos nossos resultados e fazer-nos ir por caminhos que ninguém ainda foi, o que nos tornará referência. Isso pode dar errado? É claro que sim, mas é aí aonde entram as nossas convicções e a nossa capacidade de sustentação daquilo que acreditamos ser o melhor. Converse sobre isso, mas não se furte a utilizar o seu capital existencial para a formatação das suas escolhas e das suas decisões, porque o universo é infinito de possibilidades. A sua escolha trará para o mundo a sua marca, e é disso que os tempos de incerteza precisam. Pessoas que deixam as suas marcas. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a nossa próxima pílula sobre inteligência relacional. Tchau!